Respeitáveis experimentadores, sejam muito bem-vindos. Ai, acomode-se, acomode-se, que o nosso experimento já vai começar, não é mesmo? Sim, eu sou o 001. E eu sou o 002. Olá, eu me chamo Daniel Broker, eu sou graduando do quarto semestre de teatro do Departamento de Artes Dramáticas da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desde 2020 eu integro o grupo de pesquisa Cena e Intermedialidade, que é coordenado pela professora Marta Isaacson e voltado para as poéticas tecnológicas nas artes cênicas. Então, onde paramos? A investigação partiu depois do reconhecimento das limitações impostas ao teatro, decorrentes ao distanciamento social exigidos pela atual pandemia da Covid-19. Nesse contexto excepcional, a realização de formas cênicas remotas tornou-se a única forma possível de criação. Assim, a pesquisa se direcionou para a busca de modalidades de contato possíveis dentro da mediação online. Em um primeiro momento, eu busquei investigar a contracenação de forma remota de dois atores em lugares distintos. E em um segundo momento, eu busquei investigar uma espécie de convívio entre os atores e os espectadores. O trabalho que aqui apresento é o resultado de um experimento realizado por mim e pelo meu colega de cena Andrews Fraga, concebido para o modo de teatro remoto, em tempo real, apresentado por um grupo restrito de pessoas, junto ao qual foram coletadas as impressões sobre os efeitos cenotécnicos produzidos. O propósito era promover na expectação a ideia que os performers encontravam-se em um mesmo espaço físico, quando na verdade eles estavam em lugares distintos, e ao mesmo tempo despertar no público, ou espectador, ou experimentador, como a gente mesmo chamou, o sentimento de uma experiência convival entre atores e espectadores, ou experimentadores, enfim. Escolhemos como temática a respiração, considerando o quanto a sua importância é relevante perante o nosso atual momento sobre a pandemia, e denominamos o experimento conforme o número de mortos no Brasil. O experimento de número 454, como chamamos, possui um caráter atemporal em seu nome, levando em consideração que o seu número atualiza conforme as mortes de Covid no Brasil. Neste contexto temático, decidimos explorar o balão como metáfora. A gente está investigando um caso que surgiu nos últimos dias a partir do nosso objeto de pesquisa. Vamos focar na respiração. O balão! Exatamente. E a fim de tornar a participação do público mais efetiva, exploramos 3 caminhos. Primeiro, a tentativa de incluí-lo na narrativa, por meio de um formulário anterior à experimentação, onde cada espectador descrevia no formulário seus medos, coisas sobre a pandemia, sua rotina, diversões, etc. Segundo, integrar o espectador no espaço das performances por meio do olfato e de objeto. Ou seja, levamos para cada experimentador um kit com incenso e com balões que seriam usados na performance. O terceiro passo era promover a interação do público de forma que colaborassem na ação dos atores. Tinham momentos que podiam fazer os atores de marionetes e participavam de elementos visuais e sonoros, como aplausos, vaias, sopro, etc.
Uma dança. Uma dança segurando o máximo de balões que vocês conseguirem. Eu tenho medo da pandemia. Eu tenho medo de perder meus amigos pro Covid. Fazer malabares com os balões. Tenho medo de pegar Covid. Eu tenho medo de ficar sem minha família. Mas eu também tenho medo de lacraia. Eu tenho medo. Eu tenho medo do medo. No que diz respeito aos impactos, nessa apresentação piloto foram colhidas posteriormente depoimentos do público a partir de um formulário, onde a gente perguntava sobre os efeitos cenotécnicos, sobre, de um modo geral, o que eles acharam da apresentação, sobre a participação efetiva ou não deles no experimento, enfim, algumas perguntas para nos guiar nos resultados que estamos investigando. Sobre os relatos dos experimentadores ou espectadores, destacaram-se 3 pontos. O primeiro sobre a participação deles no experimento. Em sua maioria falaram em se sentir presentes, falaram sobre a participação na narrativa e sobre um convívio entre eles e os atores. Ao serem questionados sobre a unidade espacial entre os 2 experimentadores, muitos relataram que nem perceberam a diferença entre os 2 espaços, tanto pela movimentação quanto pela sincronia dos movimentos e objetos em comum. Por outro lado, alguns experimentadores relataram a dificuldade da concentração quando acontecia alguma falha técnica, como problemas na conexão da internet ou na própria sonoplastia do experimento. Se eu pudesse, eu mudava tudo. Tudinho. Eu mudava tudinho. Clichê! Chega! Acabem com o fôlego agora! Acabar com o fôlego. A gente precisa focar na respiração. Se eu pudesse, eu mudaria tudo. Eu voltaria e beijava a boca. Eu faria tudo diferente. Eu teria pedido mais para respirar até o fim. Eu pediria para ele parar. Para ele sair de cima de mim. O nosso objetivo futuramente é aprimorar o experimento, melhorando e ampliando o espectro de espectadores, de forma a coletar um número maior de expressões para uma avaliação de seus resultados e a definição de novas metas. A pergunta que a gente vai lançar para vocês não precisa responder, pode ficar com ela aí guardadinha. Quando foi a última vez que tu encheu o teu balão plenamente? Foi quando eu tava me percebendo como uma pessoa trans, assim. Um bloco de carnaval que eu fui com os meus amigos, levei até meu irmão. Foi ter viajado com uma companheira, ter passado uma semana junto com ela. Foi quando eu me mudei para Porto Alegre, que foi tipo, sei lá, a primeira noite que eu passei no meu apartamento. Deitada na cama com Porque sempre, desde meu pequena, namorado e eu amava Porto Alegre e falava que eu ia morar em Porto Consegui Alegre. a minha bolsa para estudar na Polônia e mais recentemente a entrada no Então, mestrado. isso foi muito feliz, assim, pra mim. Essa mudança toda que aconteceu, esse movimento todo que aconteceu na minha vida, assim. Nós colocamos todas as nossas coisas num caminhãozinho e a gente tava saindo da casa do meu avô e indo pra uma casa que era só Pequenos nossa. momentos com eles Eu já me lembro deixam da muito reação feliz. da cozinha, o quarto pela primeira vez. Aí a gente foi no banheiro, eu lembro direitinho da gente abrindo a torneira do banheiro e colocando a mão na água. nossa, meu, como que eu amo, como que eu sou tão feliz. Porque, E, tipo,
Eu tava muito feliz por estar com pessoas que eu amo, comemorando meu aniversário que eu amo, e ainda, acima de tudo, ter ganhado um presente, assim, do destino, da sorte. E aí, quando eu fui, eu fiquei muito, 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 muito feliz. E nesse encontro tava chovendo, a gente combinou de uma praça e começou a chover muito forte, assim. Tem como algum almoço, alguma janta, ou nosso casamento? Ai, falei demais, né? Lindos! Que demais.